Olá, boa noite, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez. Estou muito feliz por estar aqui, na presença do Pai, trazendo mais uma mensagem, mais uma leitura do nosso livro, Sabedoria para Vencer, para compartilhando com cada uma de vocês. Primeiramente, eu gostaria de pedir para você curtir o vídeo, compartilhar, certo? E se inscrever no nosso canal que a gente está iniciando, e que sejam tocadas mais pessoas, principalmente também mais mulheres, que outras vidas venham a estar ouvindo a mensagem. E hoje eu venho te trazer o princípio de sabedoria 7, que ele diz o seguinte: ninguém tem sido tão perdedor quanto Satanás. Ninguém. Cristo sempre é vitorioso. Ele já é vitorioso sobre Satanás. E eu venho fazer uma leitura para vocês sobre uma história bíblica, que com certeza você já ouviu falar. E que essa história venha tocar no teu coração, que ela venha fazer você refletir e entender muitas coisas e ver que Satanás, ele é perdedor, que Jesus já é vencedor. Amém? E a história começa pelo seguinte. Primeiro, eu vou te dizer que, sobre um autor desconhecido, ele diz o seguinte: seremos controlados ou por Satanás, ou pelo eu, ou por Deus. O controle de Satanás, ele é escravidão. O controle do eu é futilidade. E o controle de Deus é vitória. Amém? Vamos à história. Houve uma festa de arromba um tempo atrás. Esta talvez seja a festa mais frustrada de todos os tempos. Mas enquanto ela acontecia, parecia ser a maior de todas. Muitos gritos de vitórias, muitos cantando. Era bem maior que a torcida de futebol, se alegrando por um campeonato ganho. Esta festa durou exatamente 3 dias. Foram 3 dias apenas de aparente vitória. Os donos da festa haviam presenciado uma inédita execução, a mais desejada de todas. Era tudo o que precisavam, um inocente morto, com humilhação e sozinho. Para que isso acontecesse, precisou que o povo pedisse a sua morte. O dono dessa festa imaginou que dependeria dele essa morte. E o povo gritava: mate-o, mate-o, mate-o. Os preparativos não duraram muito, apenas tempo suficiente para que encontrasse a desculpa certa para a acusação sem revogação. O fato então acontece. Um amigo e companheiro foi usado para a traição e o acusado foi preso. A morte chega. Houve uma tortura, muita negação daqueles que se julgavam seu amigo. Ninguém queria estar perto daquele homem naquele momento. Afinal, a sua acusação era de baderneiro, causador de confusão, divisão. Tudo que não era ali se tornou. Enquanto aconteciam os açoites, Satanás olhava para Jesus e já festejava sua morte, a grande vitória. E outros diziam: tu não és o Filho de Deus? Porém, a morte de Jesus não conseguiu fazer de Satanás um vencedor. Jesus venceu a morte por meio de Deus, o Rei e Senhor dos Senhores. Satanás teve que acabar com a sua festa sem poder dizer uma só palavra. Foi vencido mais uma vez.
Há uma guerra constante entre os dois. Cristo, o eterno vencedor, e Satanás, considerado o príncipe deste mundo, o perdedor, tentando arrebatar cada dia mais pessoas para morar com ele no inferno. Jesus foi levado a um deserto em jejum. Ali, Satanás tenta mais uma vez conquistar seu coração. Eram os preparativos da festa. Houve então umas propostas bem recheadas de desejos humanos e quase irrecusáveis. Não foi qualquer proposta. Se nos fosse feita, garanto que não daríamos conta de resistir sem Deus nos ajudando. Era tudo que a carne deseja: poder, fama, dinheiro, governos. Então, o diabo chegou bem perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Mateus 4:3. Nasce ali a primeira proposta. Poderia ali satisfazer sua vontade, seja ela qual fosse. Imagine tal poder em suas mãos. O que você faria? Imagine a cena: Jesus com fome, podendo transformar pedra em pão. O corpo fraco, as forças lhe saindo e a proposta de pão chega. Mas Jesus sabia quem era, quem lhe falava, e a resposta vem com uma autoridade divina. Nem só de pão vive o homem. Não é o poder de transformação de coisas que nos fará ser felizes ou vencer. O poder jamais salvará as nossas almas das mãos de Satanás. Jesus não cedeu de forma alguma. Sabia que bastasse uma só palavra e os anjos viriam o servir. Mas a sua missão não era de ser servido, e sim servir. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Se a missão de Jesus era salvar a humanidade, não havia chance melhor do que esta. Mostraria com a sua própria vida o que era ser salvo. Ele se atira dali, os anjos vêm e o salvam. Todos veriam a cena e se converteriam por quem ele era. Não precisaria mais morrer. Imagine o festival de poder e fama que iria acontecer. A morte de cruz, tão temida e humilhante, seria totalmente desnecessária. O caminho proposto por Satanás foi um atalho, um caminho curto para encontrar o sossego, ao invés de sofrer pelos pecados dos outros. O desejo de Jesus era que todos o reconhecessem como Salvador. Era a melhor chance. A resposta de Jesus vem ao encontro a nós hoje, que só queremos manifestações de milagres, maravilhas, e não um caminho certo, um caminho de sacrifício. Queremos o atalho e não sofrer por amor a Cristo. Mas Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus não aceita ser um popstar, e hoje não é diferente. Ele não deseja apenas nos mostrar os seus milagres como se fosse um meio de salvação. Ele deseja se mostrar como o único Salvador.
Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e lhe disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Lhe darei os reinos do mundo. Quantos são? Quanto poder debaixo da sua forte e potente mão. Quantos estariam a lhe servir? Quantos desejariam estar perto de nós, se fosse o caso, para nos dar honra, vitórias e reconhecimento mundial? Satanás não poupou o poder a Jesus. Ele lhe ofereceu o top de linha para os desejos humanos. Não havia proposta melhor naquele momento. Não precisaria concorrer a nenhum cargo público. Seria seu, bastasse prostrar-se e adorar a ele. Segundo Lutero, Satanás aqui se mostra como se fosse Deus, Senhor de todos os reinos da terra. Satanás influencia sim o mundo, mas ele não é dono do mundo. Está apenas sendo autorizado por Deus a fazer tais absurdos, por não nos rendermos à sua soberania, à sua soberana vontade, mas dono jamais. Ao Deus eterno, o mundo pertence ao mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os que elas vivem são de Deus. Está em Salmos 24, primeiro. Ao pensarmos nos preparativos da festa de Satanás, veremos que já se iniciou com fracasso. Satanás perdeu essa guerra também. Foi cartada de mestre. Imagine se Satanás consegue que por um minuto apenas a adoração de Jesus. A festa não duraria 3 dias, mas o resto dos séculos, e nós não teríamos nossos pecados perdoados. Jesus, mesmo debilitado fisicamente pela fome, pela sede, não perdeu a capacidade de responder de acordo com Deus, o seu Pai. A resposta de Jesus deixa Satanás sem rumo. E Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. E Jesus rejeita a adoração a outro Deus que não seja o verdadeiro, eterno Deus, Pai Criador. Seu zelo pelas coisas do Pai era imenso. Ele mostra que só existe um digno de ser adorado e louvado. Jesus dá apenas uma ordem: retira-te, Satanás. E ele se retirou, vencido pelo Cristo. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Ele cuida de nós quando nós nos rendemos. Não, ele cuida de nós quando nós não nos rendemos a deuses estranhos, nem a propostas satânicas de poder, de fama e tudo que nos tira do centro da sua vontade, da santidade de Cristo. Jesus venceu Satanás por nós, para que possamos ter hoje uma vida reta e de vitórias. Não precisamos negar nossa fé, não precisamos sofrer sem ter com quem contar. Não precisamos dos banquetes de aparência legal de Satanás. O fim de cada uma é caminho de morte. Você acha que Satanás cumpriria sua proposta? Claro que não. Assim também é conosco. Ele apenas nos promete, não nos conta como será o resultado de se prostrar a Ele. Não te fala da escravidão. Jesus venceu Satanás e nós, em Cristo, também podemos vencer. Não precisamos nos render às suas tentações,
mesmo que com aparente delícias e vitórias certas. Tentação teremos sempre. Não adianta Satanás parar de nos tentar, de nos fazer propostas indecentes. Nós venceremos todas as tentações se o nosso coração estiver em Cristo, que o venceu primeiro por nós. E conforme o início do livro, que diz: ninguém tem sido tão perdedor quanto Satanás. Minha linda, eu venho nessa noite clamar a Ti. Deixe que Deus tome conta da tua vida. Não deixe se iludir pelas maravilhas, pelos enganos de Satanás, porque ele não tem nada a te dar. Jesus já venceu e nós podemos vencer em Jesus, somente em Deus. Que Deus te dê todos os dias clareza, entendimento e que tu venha buscar Ele todos os dias da tua vida e todos os momentos. E entenda que em Jesus Ele veio para que a gente tenha vida, vida eterna, vida em abundância, pois tu és filha amada do Senhor e tu merece todo o reino. Não te contente com menos do que o reino, de que a vida eterna, porque só Deus pode te dar o que é a melhor desta terra. Amém? Deus tem o melhor dessa terra para a tua vida. Deus tem o melhor desta terra para a tua família. Deus tem o melhor dessa terra para cada uma de nós. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Abençoe tua casa, teus filhos, tua família, teu trabalho. E saiba que somente em Deus nós teremos o melhor desta vida. Teremos vitórias todos os dias em Jesus. Porque ninguém tem sido tão perdedor quanto Satanás tem sido. Jesus venceu e nós venceremos e vencemos todos os dias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Muito obrigada pela tua companhia e até o próximo vídeo. Amém? Deus te abençoe.